momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outros lados, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, Se das águas tu passares não vão te afogar. faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Oh, glória! Quantos já podem sentir essa presença maravilhosa do nosso Deus? Como diz essa canção, quando tudo estiver difícil, meu irmão, não desista, não desista. Uma experiência simples, mas só para você compreender. Eu vinha de Itabuna com minha filha. Chegou um ponto do caminho, irmão, eu não conseguia enxergar 1 metro à minha frente. A chuva tão forte, uma chuva assim torrencial, de fechar, eu não conseguia mais ver 1 metro na minha frente. O que a gente pensa numa hora dessa? De parar? Mas como eu já estou acostumada com estrada também, eu sei que parar naquele lugar é perigoso. Então eu preciso prosseguir, meu amado. Eu acredito que eu não andei 2, 3 minutos. Creia, um sol lindo do outro lado, um sol maravilhoso. Eu aproveitei e disse para ela: tá vendo, minha filha? É como uma dificuldade. Às vezes você está enxergando ela ali na sua frente, mas logo depois
vem a alegria, vem a bênção para a tua vida. Amém, meus amados? Eita glória! Essa canção diz: quando tudo diz que não. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Diga isso bem lindo, ó. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Diga: sei que não estou só, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Eu quero ouvir a igreja, ó. Tua voz me encoraja a prosseguir. Diga isso bem lindo pro Senhor. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Diga: sei que não estou só, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. A igreja, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Mais uma vez a igreja. Você pode colocar a mão no seu coração? O Deus do impossível não desistiu de você. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, meu amado. Abra o teu coração, abra a tua boca. Em momento algum, meu amado, se desanime em nome de Jesus,
porque o Senhor, Ele é contigo. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Esse Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, e é por isso que nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de adorá-lo, tendo a oportunidade de cantar esses louvores a Ele. Eu não sei você, mas eu tenho uma gratidão tão grande por tudo que Deus tem feito em minha vida, por todo o entendimento que eu tenho absorvido aqui nessa igreja, através das mensagens, através da palavra. Sabe, queridos, quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você está determinado em conhecer melhor esse Deus do impossível, mais feliz você é. Quanto mais você está determinado em conhecer esse Deus do impossível, menos preocupado você fica com as suas situações, porque você sabe que Ele não vai te desamparar, que Ele não vai te abandonar. Meu Deus, quantas pessoas sofrem de ansiedade, quantas pessoas estão aí preocupadas com amanhã, mas se esquecem que esse Deus do impossível entregou o único Filho para que Ele morresse por mim e por você, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Esse Deus está aqui nessa noite. É impossível, toca na minha saúde, toca no meu marido, na minha esposa, no meu filho, que precisa do Senhor, que precisa do impossível. Orianda Labassuri canta. Esse Deus está aqui essa noite, e Ele pode transformar a sua vida agora. Ele pode transformar qualquer situação que você está passando. Não deixe que o inimigo coloque no seu coração um desânimo, mas que Deus coloque no seu coração a certeza que Ele é o Deus do impossível, e que Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor insiste em nós. Obrigado por este lugar, por esta igreja, por este lugar de adoração, por essa casa de adoração, por esse templo, Senhor Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Oh Deus, abençoa todos que estão aqui essa noite, Deus. Que ninguém saia, Deus, da mesma forma que entrou, mas saia daqui, Deus, te conhecendo mais, confiando mais em Ti, acreditando mais em Ti, que o Senhor pode todas as coisas, que o milagre que a gente precisa, só o Senhor pode nos dar, Pai. Nos abençoe neste culto, Senhor Jesus. Nos abençoe neste culto. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia. Que Deus maravilhoso. Poder se assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 7, está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu queria ler esse versículo com vocês hoje, porque Deus tem falado no meu coração tão fortemente desde de manhã em relação a amar as pessoas, amar o meu próximo, amar o meu irmão. E uma das formas que Deus usa para falar com alguém que precisa é através da vida daquele que entende que Ele é amor. Sabe, uma palavra que você diz a uma pessoa que está precisando muda totalmente o dia dessa pessoa. Talvez tenha pessoas que estão bem próximas de você, passando por uma dificuldade, você percebe, mas você, pela timidez, pelo medo, ou talvez achando que você vai ser entrão demais, não manda uma mensagem para essa pessoa. Hoje, na minha meditação, eu li sobre isso. Fiz um desafio no meu Instagram ali, com o Segundinho com Jesus, que eu gravo todas as manhãs, e falei assim: mande mensagem para 3 pessoas, falando que ela é especial. Deixa Deus usar, né,
o que você vai escrever aí para abençoar essas pessoas. Eu mandei para 3 pessoas, e essas 3, uma dessas 3 falou assim: eu estava precisando tanto dessas palavras hoje. Sabe, Deus espera da gente uma atitude para que nós sejamos a resposta que esse mundo precisa, que as pessoas precisam. Deus, Ele quer te usar, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Não deixe que os problemas, as dificuldades que você está vivendo ofusque esse brilho que Deus tem na sua vida, de ser luz na vida do outro. Deus quer que você abra sua boca para falar o que Ele quer falar para alguém. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e que essa palavra fique em seu coração. O pastor Célio não pôde estar aqui, nem a pastora Helena. Minha mãe ainda está bem doentinha, né, com febre, agora desenvolveu uma labirintite. E desde aquela febre, daquela gripe, ela ficou bem malzinha mesmo. E eles estão em mudança, né? Hoje terminaram a mudança, eles estão se mudando. E estão lá até agora com o pessoal que foi contratado para fazer a mudança. E por esse motivo ele não está aqui. Que a gente possa estar orando pelos nossos pastores, amém? Estou aqui também para dar alguns avisos, falar dos nossos PGs, falar do que tem acontecido na nossa igreja rapidamente. O Senhor tem usado demais os ministérios dessa igreja para abençoar a nossa cidade, abençoar as pessoas que precisam. Por isso eu faço um apelo a você que é membro da Betânia, você que está visitando, que ainda não procurou a liderança dessa igreja, para dizer: olha, pastor, eu quero membrar aqui, eu quero trabalhar no reino, porque nós fomos chamados para trabalhar. Se nós fazemos parte do corpo, nós precisamos trabalhar, servir, e a obra é grande, e nós precisamos que você se desperte em relação a isso, participando de algum ministério e servindo ao Senhor Jesus dessa forma. Quero convidar você a participar dos nossos PGs, que tem sido uma bênção. Deus tem feito grandes coisas. O PG é um pequeno grupo que nós temos aqui na nossa igreja, que desde quarta ele começa a acontecer, né, em vários pontos da cidade. Você pode estar me procurando o pastor Dalto, que é o líder dos PGs, para a gente estar te informando qual o PG é mais próximo da sua casa. Lá você vai conhecer os irmãos, lá você vai ter a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, né? Lá você vai ter a oportunidade de estar em comunhão com aqueles irmãos, se alegrando, sendo bênção e sendo abençoado por eles. Dia de sábado, quero te convidar também para o nosso culto de jovens, o Rede Unidos. Deus tem feito coisas lindas aqui. Sábado passado tivemos ali o nosso culto 360. A gente fez uma roda bem bonita ali, e foi um culto bem diferente, mas o Senhor falou aos nossos corações ali, através dos louvores, através da palavra, para que fosse despertado em nós esse desejo de servir a Jesus e de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu sempre digo que Deus espera de você um posicionamento, para que Ele cumpra através de você a missão que Ele designou para você. Fazendo isso, pode ter certeza que Ele irá te abençoar e cuidar de todas as suas demandas e tudo aquilo que você precisa. Amanhã temos o projeto Reação. É uma bênção esse projeto. Nós nos reunimos aqui às 19 horas. 19h30 a equipe sai para distribuir sopa para as pessoas de rua. Na oportunidade, quando temos, levamos cobertores, roupas, e aquelas pessoas são abençoadas. Quinta-feira o nosso projeto da provisão, e foi-se lançado um desafio aqui. Quero reforçar as palavras do pastor Célio, né? Traga 1 quilo de alimento na ceia, né? Nós vamos fazer um ato aqui profético mesmo, trazendo o alimento no altar, entregando no altar, abençoando aquele alimento, para que aquele alimento vá para a casa daquelas pessoas que precisam tanto. E nós podemos, como igreja, nos unir. Se você pode trazer 1 quilo, traga, um fardo, traga. Se você pode fazer uma arrecadação no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, né, no seu condomínio ali, faça isso também, que vai ser uma bênção, né? O alimento está tão caro, a gente sabe disso, e essas pessoas, elas necessitam do nosso apoio. O Senhor colocou diante de nós uma oportunidade de trazer a Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, e aqui eles vão participar de várias ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que o CRAS tem, as SUAS tem,
e eles vão ser cadastrados aqui, aqueles que precisam ser cadastrados, aqueles que precisam receber seus benefícios e não tem um cadastro, o cadastro está incompleto, vai vir toda uma equipe para cá, para que eles sejam abençoados, né? Então vai ser uma festa muito grande, quinta-feira aqui na nossa igreja, né? A partir das 9:30 da manhã, eu tenho certeza que Deus irá abençoar aquelas pessoas. Então, você que não pode vir, você que não pode contribuir de alguma forma, contribua orando, colocando essas pessoas, né, assim, nas mãos do Senhor, porque elas precisam muito. Muitas pessoas aqui precisam ser libertas, restauradas, transformadas, e nós como igreja estamos sendo um canal para que isso aconteça, pregando a palavra, profetizando cura, libertação. Pastor Fábio, todas as quintas, ora por cura aqui. Temos testemunhos de pessoas curadas, e o Senhor cura mesmo. E Deus tem feito coisas lindas no nosso meio, nas quintas-feiras. Amém? Então, quinta-feira, nosso projeto Provisão. Domingo, ceia do Senhor, pela manhã e pela noite. Você está convidado também. Quero convidar o pastor Fábio, que ele que irá trazer a palavra essa noite. E que Deus possa estar te abençoando, né? Que Deus possa estar falando com você através da vida do pastor Fábio. Eu tenho certeza que ele preparou algo e que Deus tem algo a falar através da vida dele. Que sejamos abençoados essa noite. Vamos orar por ele, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, sentado como estão mesmo. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Fábio, que o Senhor possa usá-lo essa noite, para que ele fale aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que ele seja boca do Senhor essa noite, transmitindo a Tua palavra para as nossas vidas. E muito obrigado por estarmos aqui hoje, ouvindo a Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, pastor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Bom poder estar aqui, tá? Compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Sentado ali, eu lembrando dos momentos, né, de tempestade que eu passei, dos momentos de que o Senhor teve me ensinando, da minha casa, Getsemane, do qual um dia eu fiz parte, de grandes mestres que eu estive lá e aprendi muito, tá? E eu vejo, irmãos, que a questão do aprender, de você crescer para o reino, e aí esse caminhar todo, porque eu me converti bem novo, e eu vi o propósito de Deus, né, o trabalhar da minha vida, para que eu possa estar aqui hoje, né, ser bênção para a igreja Betânia, de poder estar aqui junto com os irmãos. Sinto amado com cada um de vocês. Tem um grupo aí, um ministério, na verdade, Moan e a irmã Mirtes, né, que está liderando o coral. E nossa, se vocês pudessem fazer parte, vocês iam ver como a gente se sente tão amado, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? De poder fazer parte dessa igreja, e eu vejo assim o propósito de Deus direcionado para um tempo determinado em que Ele me colocou nessa igreja, para que eu pudesse também estar aqui abençoando cada um de vocês, tá? Com os ensinamentos, com as mensagens. Isso aí para mim é uma honra diante do Senhor. E a mensagem hoje, irmãos, que eu vou trazer para vocês diz o seguinte: que Ele vem para acalmar o seu coração. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem Mateus 14, 22, e que os irmãos lessem comigo essa passagem, esse episódio bem interessante, que fala sobre um jovem galileu, né, cheio de amor para dar e compaixão. E quando a gente pega aí Mateus, Lucas, você começa a degustar, né, desse banquete espiritual, de palavras em que vem o nosso entendimento, e a gente para e pensa assim: poxa, é impossível, irmãos, você ler todas essas passagens e não se apaixonar
por esse jovem galileu. Amém? Vamos ler? 14, 22. Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viam andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro deixou o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus entendeu e me estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no e exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Amém, irmãos? Dois episódios, irmãos, que a gente consegue ver nessa trajetória de Jesus. O primeiro episódio, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que lá em Marcos 4:35 a 41, lá fala que quando Jesus atravessava o mar com os discípulos, o mar estava furioso, né? E estava muito agitado. E aí simplesmente Jesus chega com a sua própria voz e diz o seguinte: ó, pare a tempestade. E o mar simplesmente parou. E aí fica aquela pergunta, né? Quem é este que até o mar obedece a sua voz? Lá no segundo episódio que a gente acabou de ler, né? Em Mateus, diz o seguinte, que Jesus, ao ir ao encontro deles, né? Ao caminhar ao encontro deles, simplesmente Jesus não manda logo de imediatamente. Jesus não chega simplesmente e faz com que tudo se acalme a tempestade. Mas na verdade, Jesus ele dá uma ordem para os discípulos. Ele repreende os discípulos por se encontrar apavorado pela situação que encontrava aquele mar. E aí, irmãos, eu começo a navegar nessa mensagem, eu começo a buscar entendimentos. E eu começo a observar a questão do cuidado que o Senhor tem, né, com cada um de nós, diante das nossas tribulações, diante das nossas adversidades, né, cada um passa por dificuldades. E eu costumo dizer o seguinte, que quando vem para mim, não é mais tempestade, né? Eu falo que é as trombetas que começam a tocar, porque a situação hoje, nesses últimos dias, né? Cada vez mais é uma notícia, sempre uma pior do que a outra, e a gente vê sempre notícias que ocorrem dia após dia, sempre notícias trágicas, né? Não só a questão do nosso próprio conviver, mas a gente vê diante das pessoas que nos cercam. Esse mês de abril a gente viu que foi um mês tão difícil, né? E se finaliza agora esse mês. Nossa, irmãos, como foi difícil esse mês de abril.
Quantos velórios eu fui? Quantas pessoas amigas, pessoas conhecidas, né? Que estão em momento de luto. E tempestade que vieram sobre as suas vidas. E esse temor todo, né? Dessa doença, dessa enfermidade que tem assolado aqui nossa cidade. E quantas pessoas têm se encontrado enfermos, procurando hospitais, procurando posto de saúde. Muitos não estão nem conseguindo assim atendimento, mandam para casa, vai tentar recuperar em casa. Eu tenho visto vários casos nessa situação. E isso eu estou falando em questão de enfermidades, né? Mas em questão, irmãos, de tempestade que vem até mesmo problemas na nossa própria vida. E muitas vezes, irmãos, são tempestades que muitas vezes a gente até provoca para nós mesmos, porque tem problemas que eu vou dizer que somos nós que provocamos para nós mesmos. Mas deixa eu dizer para vocês, mas a tempestade, as dificuldades na vida, que muitas vezes a própria situação da própria vida, ela traz para cada um. E eu deixo dizer algo para vocês, ó, nem eu, nem vocês que estão aqui, está blindado, tá? Está blindado de não passar por nenhuma situação dessa. Pelo contrário, nós estamos aqui e somos sujeitos a qualquer situação. E assim aqueles discípulos, né? Pega o barco, Jesus dá uma ordem para eles, Jesus vai se despedir de uma grande multidão, e Jesus dá uma ordem para eles, ó, entra dentro do barco e vai navegar nesse mar da Galileia. E eu quero que vocês imaginem aí, irmãos, uma situação dessa, uma ordem que o mestre dá, né, para homens pescadores, que diz assim, tinha sabedoria, né, o que é navegar no mar, sabe, a questão de riscos que há, né, a questão do mar da Galileia, para vocês terem ideia, é um tipo de um mar em que, ao você navegar em determinadas horas, o clima está maravilha, mas simplesmente daqui a pouco, ó, o clima ele muda de uma tal forma e causa terríveis tempestades, e eles tinham conhecimento sobre isso, mas simplesmente obedecem a ordem do mestre, pelo fato dele dizer, ó, entra dentro do barco e vai navegar, vai para outra banda. E o mestre simplesmente ele fala, mas eu não vou com vocês, eu vou orar. Eu quero trazer algumas lições, irmãos, sobre esse texto para vocês, tá? Algumas lições sobre tempestades que vêm na vida de cada um. A primeira lição que eu tenho aqui, irmãos, as tempestades, ela vem em pencas, tá? A tempestade que vem nas nossas vidas, muitas vezes não é só apenas uma tempestade, mas sempre vem uma atrás da outra. Já observou isso? Você está aqui com um problema daquele, tá aquela coisa terrível, e daqui a pouco você recebe uma outra notícia e parece que vem mais uma outra situação. Você fala, poxa, eu não consegui nem resolver o problema desse, e simplesmente aparece outro, né? E com Jesus não foi diferente, irmãos. Não foi diferente com Jesus. Jesus simplesmente estava com os discípulos, né, no meio da multidão. Jesus, ao ver aquela multidão, aquele jovem galileu, apaixonado pelo aquele povo, se compadece deles, né? E chega um momento em que o povo precisava ser alimentado e eles estavam com fome, já era praticamente tarde, e chega os discípulos e fala, mestre, ó, nossa, como é que a gente vai despedir esse povo se eles não têm o que comer? E o mestre vai lá, simplesmente faz um milagre, multiplica-se os pães, né, e os peixes, alimenta toda aquela multidão. Chega o momento de Jesus despedir daquela multidão, e aí dá a ordem para os discípulos poder pegar o barquinho e ir ao mar à frente. E Jesus, irmãos, ele poupa aqueles discípulos, porque aquela multidão, após se alimentar, irmãos, de ver o milagre que Jesus fez, eles tiveram a intenção de fazer, não, esse é o cara, esse é o homem, esse é o rei em que a gente precisa para resolver os nossos problemas, né, as nossas situações econômicas.
políticas e financeira. Nossa, nós temos aqui um gênio. E Jesus quis poupar isso, porque Jesus sabia, irmãos, que isso aí cobiçaria o coração dos discípulos. E Jesus manda, vai, pega o barco, vai logo, sai, porque a multidão aqui, na verdade, a intenção deles não é simplesmente o reino, a intenção deles são outras. E Jesus poupa os discípulos, tá? E aí, até então, Jesus recebe uma trágica notícia: João Batista foi assassinado. Nossa, irmãos, a gente muitas vezes olha um Jesus, né? A gente imagina um Jesus só Deus nesse período, nesses episódios que a gente lê a Bíblia. A gente acha que Jesus simplesmente é só Deus, mas a gente não consegue imaginar muitas vezes a humanidade, né? De que Jesus também ouvia notícias trágicas e terríveis, e ele ouviu que João Batista foi assassinado em uma festa, e simplesmente mandaram cortar a cabeça de João Batista. E Jesus vai lá, sobe e vai para o monte e vai orar. E com certeza, irmãos, não está nas escrituras, mas eu acredito que Jesus vai consolar diante do Pai e colocar suas orações e derramar suas lágrimas, porque João Batista tinha morrido. E os discípulos, nesse momento, já estavam lá na frente, né? E o Senhor Jesus intercedendo por eles, orando, buscando sempre a presença do Pai. E o barquinho está lá na frente, e uma grande tempestade se levanta. Porque, como eu falei para vocês, o mar da Galileia era um mar em que havia momentos em que o clima completamente mudava-se naquele local e causava-se grandes tempestades. E era tempestade que provocava, irmãos, medo, né? Situação em que poderia até mesmo causar a morte de quem estava navegando naquele barco. E uma outra lição também que a gente pode ter, irmãos, é a questão que as tempestades chegam quando nós precisamos de descanso. Quando Jesus, né, dá aquela ordem para os discípulos, né? Talvez os discípulos acharam ali, nossa, é momento da gente poder descansar. E como Deus faz as coisas assim maravilhosas, porque o descansar, eu vou dizer uma coisa, é coisa de Deus. Descansar é bênção, né? Você vê que o Senhor criou a terra, criou todas as coisas, e no sétimo dia o Senhor descansou. Descansar, isso é bom demais, irmãos. Só que tem um problema. Quando a gente pensa que a vida da gente está tudo legal, né? Que é momento de descansar, aí vem uma outra situação, que as tempestades chegam quando precisamos descansar e estamos servindo as outras pessoas, tá? Quando você está servindo, principalmente quem trabalha, né, no reino do Senhor, pastores, líderes, quando você está servindo pessoas e você fala, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou aqui blindado, nada vai acontecer comigo, e simplesmente vem algo que acontece para te tirar do foco, né? Para te tirar daquilo que você está fazendo. Tempestades que vêm para as nossas vidas, irmãos, mesmo quando a gente está trabalhando no reino do Senhor. As tempestades, elas chegam também quando estamos servindo as ordens de Jesus. Os discípulos, irmãos, quando entraram naquele barquinho, eles entraram porque o mestre deu uma ordem: entra no barco e vai. Talvez eles imaginaram, irmãos, que a ordem que o mestre deu, né, naquele momento, seria um momento que eles iriam estar seguros, né? Ia atravessar o mar da Galileia, ia chegar até o outro lado sem que nada acontecesse. Mas imagina aí, irmãos, aqueles discípulos estão lá no meio do mar, aquela tempestade que vem de forma arrasadora, né? Destruidora. E aí com certeza eles imaginaram, poxa, o mestre me mandou por aqui para a gente poder morrer. As tempestades também, irmãos, elas têm força de nos impedir sobre os nossos problemas, tá? Ela vem também de nos impedir da gente poder conseguir resolver até as nossas situações. Quando a gente pensa que tem controle da situação,
quando a gente acha que você consegue resolver, as tempestades ela vêm para te tirar você, né, do seu alicerce, da sua estrutura que você está. Porque muitas vezes, irmãos, acontece que nós temos orgulho em nossos corações de achar que a estrutura que eu estou, nada vai me abalar. E as tempestades ela vêm para abalar todas as nossas estruturas. As tempestades ela podem durar até quando nós não estamos mais, quando nós não encontramos mais a saída, tá? As situações das nossas vidas em que a gente está vivendo, né? Que você pensa que você controla e você começa a ver que o equilíbrio que você está tendo chega um momento em que começa a causar tanto desespero que você fala: poxa, eu não consigo nem achar mais saída para essa situação. Jesus só vem, irmãos, em momentos em que Ele sabe que Ele precisa agir na sua vida. Porque até então Jesus estava orando, mas Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo com aquele barquinho. Ele sabia de pessoas que estavam ali, né? Ele sabia da estrutura de cada um. E Jesus simplesmente, quando ele começa a caminhar, passa-se algumas horas, e Jesus só vai chegar, irmãos, na quarta vigília. Essa quarta vigília aí, a gente pode entender que, irmãos, que seria entre 3 a 6 da manhã. Imagina aí, eles saíram antes de escurecer, e está lá dentro daquele barco, tempestade, coisa cada vez mais piorando. Cadê o mestre? Né? Quantas vezes você está aí num desespero tão grande, e você está clamando por Deus: Senhor, me socorre, faça algo por mim, onde é que o Senhor está? Deixa eu contar algo que aconteceu na minha vida, irmãos. Eu me lembro que eu estava em um estado de infecção. Eu peguei essa infecção hospitalar, e assim, imagina aí aquele rapaz ainda, eu sou jovem ainda, tá? Mas era bem mais jovem, e em que aprendeu muita coisa com grandes mestres, tá? Eu tenho orgulho de dizer da casa da Getsemane, de mestres que eu aprendi lá. Só que eu achava que nada, irmãos, poderia abalar as minhas estruturas. Eu me sentia assim, protegido, blindado, tá? Que nada acontecia comigo. E até então, na cirurgia que eu fiz, eu tive uma infecção. E eu me lembro que algumas vezes, fazendo vários curativos, e a situação cada vez mais piorando. E eu me lembro que teve um dia que a situação estava tão difícil, que eu acordei de madrugada. E eu me lembro que eu tinha um celular, que tinha um radinho, e que eu gostava de ouvir as pregações do pastor Célio, né? E quando eu acordei naquela noite, irmãos, você ser jovem, que você cuida do seu corpo, vai para a academia, se alimenta bem, em que você tem uma higiene, né, legal, anda todo cheiroso, que quando jovem é vaidoso, né, você gosta de estar bem. E até então, aquela noite, quando eu acordo, o meu corpo estava entrando em estado de putrificação, tá? Eu comecei a cheirar mal. Irmãos, não é você cheirar mal porque você acabou de vir do seu trabalho, ou porque você suou demais e você ficou e sentiu simplesmente, é cheiro de estado de decomposição, tá? E eu me lembro que aqui naquela noite eu cheguei e falei: poxa, Senhor, o Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Eu deixei a minha infância, a minha juventude, tá? Eu deixei o melhor do que eu tinha, e eu entreguei para o Senhor. Eu me lembro aquele dia, irmãos,
enquanto alguém perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Eu me lembro muito bem que eu cheguei e entreguei a minha vida para Jesus, e aquelas palavras soam até hoje no meu ouvido: ó, você está entregando a vida nas mãos do Senhor, ela não pertence mais a você. Eu entreguei meus planos, os meus sonhos, tá? Eu entreguei uma juventude, o melhor da minha juventude nas mãos do Senhor. E eu cheguei, ó, eu entreguei o melhor que eu tinha da minha juventude. E hoje eu estou aqui abandonado, entrando em decomposição, vivo, tá, irmãos? Você não sabe como é terrível isso. Eu estava sentado ali, foi o que o Senhor me trouxe a lembrança. Eu não estava nada programado para trazer isso para vocês agora, mas eu quero trazer isso para vocês, dizer que foi um momento de tempestade, um momento difícil, um momento em que as minhas estruturas caíram por terra. E eu falei para Deus: o Senhor me abandonou. E aquele rádio, eu ouvi uma voz gritar bem alto naquele rádio: eu não te abandonei. Vocês nunca ouviram falar isso para vocês, mas eu ouvi isso: eu não te abandonei, filho. Irmãos, aquele dia, aquela voz que eu ouvi daquele rádio, foi uma voz que me deu a esperança de poder continuar no meio daquela tempestade, em que meu barco estava praticamente afundando, em que eu tinha perdido a esperança de poder continuar a vida, tá? Foi difícil. E eu imagino, irmãos, quando eu vejo a passagem desses discípulos num barco, tá? Em que eles conheciam a zona em que eles estavam navegando, em que Jesus mandou eles para aquele lugar, irmãos, porque quando eu aceitei Jesus, é da mesma forma que eu ouvi Jesus: agora você vai caminhar comigo, tá? O Senhor disse para mim: ó, você vai caminhar comigo. E aqueles jovens que estavam dentro daquele barco estavam entregando também na mão do Senhor o melhor que eles tinham da juventude. Eu queria que tivesse um monte de jovens para poder ouvir isso. O meu tempo já está esgotando ali, já tem tanta coisa para não poder falar. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Há muitas lições que um texto desse traz para a vida da gente. Vocês já ouviram tantas ministrações, né? Sobre Jesus que deu ordem para a tempestade e ela parou. Mas eu ouvi, irmãos, claramente a voz dele dizer para mim: ó, eu não te abandonei. E eu quero dizer para vocês, irmãos, e que minhas palavras e minha boca sejam essas mesmas palavras de Jesus: ele não te abandonou. Nenhum de vocês, tá? Diante da circunstância que vocês estão vivendo hoje, nesses dias difíceis em que a gente está vivendo, em um mês que foi tão difícil, esse mês de abril, o Senhor não nos abandonou, irmãos. Ontem eu estava com meu coração tão triste, tá? De tantas notícias, de tantas situações, de tantas coisas. Ontem eu estava com meu coração triste. Mas é essa mesma palavra que o Senhor está trazendo para nós hoje: eu não abandonei vocês. É apenas uma tempestade que vocês estão passando, tá? São apenas dias difíceis. E até então, irmãos, a tempestade, ela pode encher o coração de vocês de medo, porque aquele dia, irmãos, eu estive muito medo do que poderia acontecer comigo. As tempestades, irmãos, ela pode tirar todo o seu alicerce, pode quebrar o teu orgulho. A tempestade, ela pode trazer momentos infelizes em que você pode perder até a sua esperança de vida ou de futuro. A tempestade, irmãos, ela pode até mesmo trazer para você o interesse de tirar até a sua própria vida. Mas deixa eu dizer algo para você: a tempestade, ela pode também permitir com que uma voz você escuta de que ele não desistiu de você. Amém?
A tempestade, irmãos, ela pode até ameaçar a nossa fé. Porque eu tive uma caminhada, tá? Até aquele dia. E eu percebi o como o Senhor estava provando a minha fé. Porque eu tive sentimento, irmãos, de abandono de um Deus, de um Pai, em que começou a caminhar comigo, mas aquele dia em que eu mais precisava dele, eu tive sensação de abandono. Mas eu deixo dizer para vocês, ecoou na minha alma e no meu espírito aquela voz em que ele diz que ele estava comigo, em que ele estava caminhando comigo, e que ele não tinha abandonado a minha vida. E o que eu quero dizer para vocês, ele não abandonou a igreja, tá? Por mais que a gente vê notícias trágicas, momentos trágicos, tempestade que vem sobre a nossa vida, em dias tão difíceis, em que vê notícias atrás de notícias, guerras em cima de guerras, né? Mas deixa eu dizer algo para você. A voz dele, quando coa em nossa alma, é para te trazer esperança de que dias melhores virá sobre as nossas vidas, em que dias melhores virá para que você possa batalhar, lutar e ter a vitória, tá? A tempestade, ela terá um fim. Jesus, irmãos, ele vem ao nosso encontro. E muitas vezes, quando a gente está gritando desesperado, pedindo: Senhor, me socorre, está difícil, vai desabar, minhas estruturas não aguentam mais, irmãos. Ele vem, é nesses momentos em que você não tem mais força, em que você perdeu o sentido de tudo. Aí ele vem, irmãos, ao seu encontro. E ele vem, não importa, irmãos, a tempestade. Jesus, ele vem ao teu encontro, não importa. Mesmo que pareça que está demorando o socorro, irmãos, ele vem. Ele vem para acalmar o seu coração. Você sabe por quê, irmãos? Quando ele chegou até lá naquele momento, né, o que relata a Bíblia, não foi simplesmente para acalmar a tempestade, mas foi para acalmar o coração dos discípulos. Você sabe por quê? Porque muitas vezes a tempestade está dentro do teu coração. Somos nós, muitas vezes, que provocamos, né? E de que achamos que está tão difícil, que entramos em pânico, e a tempestade parece que vai abalar as nossas estruturas, e que a nossa fé vai perecer. Ele vem, irmãos, é para dizer: acalma o teu coração. Foi isso que ele fez com Pedro, irmãos. A tempestade, ela está assim dentro do coração, mas ele vem para levar ao porto seguro, tá? Ele vem para acalmar e te entregar no lugar seguro. E a 10ª lição que eu tenho, irmãos: a tempestade, ela vem para levar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque lá no versículo 33, eu queria que você lesse comigo. O que diz no versículo 33? Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Todo esse processo, toda essa lição, irmãos, foi para que eu estivesse hoje aqui, junto com vocês, me rendendo aos pés dele e adorando, tá? É para que você possa adorar ele, para que você possa reconhecer que você não é nada e que ele é soberano e tem controle sobre todas as situações da sua vida. Por que passamos por tantos problemas? Você já imaginou? Para reconhecer a incapacidade de cada um de nós e para que a gente possa reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Deus, ele permite as tempestades, irmãos, para que você possa reconhecer quem ele é. Ele é diferente de todos os outros deuses. Desde a antiguidade, irmãos, não houve um Deus igual a ele, tão soberano, tão poderoso, em que até a voz, ao ecoar sobre o mar, a tempestade se acalma. Amém? A tempestade, irmãos, é para fortalecer a sua vida e a minha vida. Vamos colocar de pé.
Eu gostaria que o Ministério de Louvor cantasse uma canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, irmãos, saiba que é Ele, tá? Não temas a tempestade. É Ele, essa voz dele que soa, irmãos, sobre o nosso coração, que ecoa na tua alma, irmãos. É para que você saiba de que Ele é o único em quem pode, irmãos, trazer solução para a sua vida. Eu gostaria de orar neste momento, tá? Se você ouvir essa mensagem, se você está passando por uma grande tempestade e você precisa ouvir a voz do Senhor dizer, né? Não temas, tenha bom ânimo. Que você se coloque agora em oração, irmãos. Pai querido, Pai santo, Senhor, assim como aquele dia o Senhor disse para mim que o Senhor não tinha desistido de mim e que o Senhor não tinha me abandonado. Pai, eu sei que muitos que estão aqui, Senhor, talvez estão passando por dificuldades, Senhor, por tempestades, mas que o Senhor possa ecoar na alma deles, Senhor, para que essa palavra de esperança e de ânimo em que dias melhores virão sobre a vida de cada um deles, Senhor, possa trazer esperança, paz em dia seguro, irmãos. Abençoa, Pai, cada um deles, Jesus.
Faça cessar, Senhor, todas essas tempestades, para que o teu povo possa, Senhor, anunciar o teu nome e engrandecer o teu santo nome com cada testemunho de que virão dia após dia, Senhor, em dizer que o Senhor foi aquele que calmou a tempestade na vida de cada um deles. É em nome de Jesus que eu te agradeço e abençoo cada um deles nessa noite, Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Se o mar submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim. Palavra abençoada. Se nós não tirarmos os olhos de Jesus, nós não iremos temer. Se Ele te chamou, Ele cuida de você, não se preocupe. Eu fui muito abençoado com essa palavra. Que Deus possa estar continuando abençoando a vida do pastor Fábio. Nessa mesma alegria, com fé, venha no altar, traga sua oferta, traga seu dízimo. Vamos continuar esse culto sendo fiel a Deus com os dízimos e com as ofertas. Deus quer usar a sua vida para continuar abençoando esse ministério e para que você também seja abençoado, desenvolvendo a fidelidade ao Senhor Jesus. Cantando essa música, venha no altar e traga sua oferta em nome de Jesus. Venha com alegria. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que veio aqui à frente trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, obedecendo o seu mandamento, Deus, exercendo a fidelidade, que o Senhor possa trazer prosperidade, Deus, à vida dessas pessoas, Pai. Aqueles que sentiram no coração o desejo de ofertar e não puderam hoje, Senhor Jesus, supre todas as necessidades desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que quer desenvolver também, mas hoje não pôde, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade dos irmãos. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Dá vontade de ficar cantando aleluia, né? A noite toda, né? Bom demais. Gente, a gente já está chegando ao final de mais um culto. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Pega essa palavra que o pastor Fábio trouxe hoje, guarda ela no seu coração. Não deixa que o inimigo roube ela assim que você saia daqui, não, né?
Talvez você esteja passando por um problema, uma dificuldade, mas ó, Deus é contigo, né? Foque os seus olhos nele, e eu tenho certeza que Ele não vai te deixar afundar. E mesmo que isso aconteça, Ele irá estender as mãos e te trazer para cima novamente. Amém? Pastor Dalton, o senhor dá a bênção apostólica, encerrando e despedindo a gente em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Beto, príncipe do Senhor, faz favor. Como o Segundinho falou, que essa palavra possa ter guarida no seu coração, queridos. Uma coisa muito interessante que o pastor Fábio falou durante a pregação, pastor, o senhor fez a referência a um outro texto do mesmo episódio, quando o Senhor Jesus dá ordem à tempestade. E nesse texto em que o Senhor ministrou, o Senhor Jesus, Ele não precisou dar ordem nenhuma à tempestade. E eu entendi uma coisa muito interessante. A tempestade pode estar acontecendo, mas até a tempestade sabe que o Senhor está no controle. Pedro caminhou no meio da tempestade, mas o Senhor estava sempre no controle. Sempre no controle o Senhor vai estar. Amém, queridos? Amados, estamos encerrando o culto, portanto não podemos sair sem receber a bênção apostólica, né? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda esta igreja, por todo sempre, e todos dizem amém. Glória a Deus, amém, amém.